Então vamos agora, sem delongas, voltar para o Evangelho de Filipe. A gente parou no parágrafo 27. Ele diz o seguinte: não desprezeis o cordeiro, pois sem ele não é possível ver o portal. Ninguém será capaz de ir ao rei se estiver despido. O que a gente lembra sobre cordeiro quando a gente pensa em cristianismo? A gente tem a parábola da ovelha desgarrada, né? Tem aquelas frases: apacenta as tuas ovelhas, vai buscar a ovelha desgarrada, o pastor não abandona as suas ovelhas, que mais? Eu não sei todos, não. Estou pedindo ajuda para vocês, Ou, se vocês lembram de algum. Ixi, Cristo é o Cordeiro, né? Também Uhum. tem, como falaram aí no comentário também, sacrifício, né? Não desprezeis o Cordeiro. Ah, Parece que é. não desprezeis o sacrifício, sabe? Sim, Porque é um animal puro, né? sim, a Andrea colocou aqui o Cristo como o sacrifício, né? Que substitui o sacrifício animal, é o sacrifício de Jesus. Foi assim que a igreja pegou, né? A história. Isso. Talvez esse sacrifício que ficou presente no Templo de Jerusalém, que os essênios vão rechaçar e dizer que aquilo era violência, que não era assim, que era para buscar o Messias, mas talvez na origem a ideia desse cordeiro falasse realmente de um sacrifício, mas não de pegar e degolar um animal, né? Mas entender o que ele representa. Assim como no mitraísmo a gente tem o sacrifício do touro, o mitra enfiando a faca no pescoço do touro, mas nunca encontraram ossos nos templos mitraicos, né? Eles não, parece que não tinha mesmo a prática do sacrifício, mas esse símbolo da gente sacrificar a nossa natureza animal para dar nascimento ao sol, ao logo solar, ao novo Cristo, aquela figura solar que depois, quando a gente chega perto do Natal, a gente vai falar do nascimento de Jesus, nascimento do Cristo, aí até a Andréa comentou aqui Mitra, né? Que nasce na caverna. O pessoal misturou todos os panteões aí para incorporar o cristianismo e oficializar. Mas tem a questão do cordeiro como sacrifício. Mas o que significa o cordeiro? Me lembrou a cruz de luz, não sei. A cruz de luz. Não tem como ver o portal sem passar pela cruz de luz, né? Sim, perfeito. Que é o sacrifício mesmo não é a cruz de luz, né? Que É, traz o. Então seria mais ou menos isso, né? Essa pureza, a ressurreição, né? Ao mesmo sim. tempo, Cristo é o cordeiro e o leão, quer dizer, ele é um animal manso e poderoso ao mesmo tempo, né? Bem lembrado, Tiago. A cruz de luz, que a gente traduziu, está lá no livro da Gnose de João, é um texto do Atos de João, né? E a cruz de luz é isso que o Tiago está trazendo para a gente. É o sacrifício do Espírito na carne, né? É o sacrifício da ascensão espiritual, dos tornar-se Cristo, de vencer a força da matéria que nos prende, que nos cega, que nos oprime, mas é preciso fazer esse abandono da natureza animal. Então é isso que a gente vai encontrar muito nas escolas de mistério, né? Esse matar o animal, até no budismo tem esse símbolo. Dia desses o Bruno colocou uma imagem aí de um monge em uma frase aí que ele postou, e essas deidades budistas ou os monges, eles estão sempre sentados num tapete de tigre, um tigre morto, assim, tapete de pele. E aí alguém comentou, ai, que horrível, que violência. Mas quando a gente estuda o budismo, cada detalhe da imagem tem um significado, não é à toa, não é pintura, né? E justamente a deidade ou o monge estar meditando em cima do tigre morto é porque ele venceu a sua natureza selvagem, agressiva, a sua natureza animalizada. Então é um símbolo que eu acho, um arquétipo, uma imagem que se repete nas tradições espirituais, né? Mas, ao mesmo tempo, esse texto ele vai falar que a gente não pode desprezar o cordeiro. E eu fiquei pensando, aí eu queria até ouvir de vocês, se vocês também tiverem outra visão, se isso não seria não desprezar a existência humana. Porque o pastor, ele é como o Cristo, o pastor, ele é o salvador, o pastor é o guia, né? O guia espiritual, que pode ser o guia interior, pode ser o nosso self divino, né? Estou tentando usar uma palavra aqui que fica ruim. Mas o cordeiro somos nós na jornada e aqui, né, na humanidade. E a gente,
quando a gente lê esses textos gnósticos, eu acredito que, da mesma forma que a gente lê hoje no século XXI, os gnósticos, quando estudavam esses assuntos ou debatiam ou liam os textos, às vezes eles também ficavam perdidos aí na Barbelô, na Sofia, o Cristo, o Logos, Pleroma, 12 Eons, 24, né, primeiro mistério, todos aqueles termos que aparecem, e esses esqueminhas que a mente racional adora, né? Ela olha isso aqui e fala, uau, que divertido, tem vários detalhes e categorias e subdivisões e classificações, a mente adora. E aí fica um pouco perdido. E a gente tende a olhar muito para o pleroma, para o um, para a luz, para o Cristo, e aquele sentimento de repulsa em relação ao Yaldabaoth, aos arcontes, até transformando eles numa mitologia, assim, meio Hollywood, Disney, assim, o bem e o mal, aí cai naquele dualismo radical e tal. E essa passagem me lembrou isso, porque ela está falando assim, não desprezeis o cordeiro, né? Não desprezeis aquele que ainda está na jornada, não desprezeis aquele que veio para a existência, que não é um salvador, que não é o pastor, ainda é o cordeiro. Porque sem o cordeiro não é possível ver o portal, ou seja, sem vir ao mundo e passar pela existência humana, assim como a Sofia caiu e teve que vencer os 7 arcontes e foi até o fundo do abismo e se reergueu, então sem a gente ser cordeiro, a gente não consegue passar pelo portal. Então, novamente, eu vejo um texto gnóstico reforçando a necessidade da existência, a necessidade da manifestação, e mostrando que sim, ok, os arcontes, eles são forças aprisionadoras e negativas, e o Yaldabaoth é a ignorância, ele é arrogante, e o ego nos prende, nos engana e nos ilude numa percepção irreal do mundo e da realidade. Mas sem isso não há portal, sem isso a gente não adquire as vestes. Aí eu já passo para você, Roger. Então, ninguém será capaz de ir ao rei se estiver despido. Aí a gente volta no tema da veste, que a gente passou agora há pouco. E como se constrói a veste? A veste é recebida, lembram, ao longo das iniciações. A gente se despe das vestes do mundo, mas a gente primeiro se despe para depois receber a veste de luz. Para receber a veste de luz, a gente precisa ser cordeiro, a gente precisa passar pela experiência para então no portal receber a nova veste, né? Então a gente não tem como fazer esse retorno da alma, essa reintegração da alma com o espírito, se a gente não é como o cordeiro seguindo, procurando a sua veste de luz. Mas foi assim que eu entendi. Roger, o que você acha? Oi. Vixe, foi. Então, é o seguinte, eu concordo. Acho que eu lembro uma vez que eu fiz uma interpretação lá do Jesus, que ele era o cordeiro, que ele era o pastor, né? E a alma, ou seria o cordeiro, a ovelha, né? Que ela é protegida, né? Porque ele protege, acaba protegendo pelos arcontes, né? Acaba protegendo por essas influências, né? Que seriam os ladrões. Eu estava com essa ideia de que a ovelha, né, seria a alma da pessoa, né? Ela é mais sutil. Até eu lembro do dia que eu estava lendo sobre o Plotino. Aí o Plotino estava falando, né, sobre exatamente que a alma ela é muito sensível, né? Ela precisa de um bom trato, né? Então, ela tem que ter um Cristo ali, tem que ter um pastor bonitinho lá e tomando contas. Porque a alma não... Aí eu até falei para as pessoas, mas não é para você se considerar um cordeiro, mas a sua alma, você não pode tratar ela como uma maneira, né, assim, rude, né? Você tem que ter calma com ela, né? Porque a gente é sensível na alma. Obviamente, no dia a dia a gente acaba se tornando, né, mais um ogro, né? Mas na nossa alma, beleza? Ai, que bonitinho. Gostei do parênteses do Plotino que você trouxe. A gente é sensível. E é isso, né? O cordeiro ele é pacífico, o cordeiro é dócil. E ele tem essa a lã, né? Ele tem que a gente usa como vestimenta. Não sei. Fala, Jane. Gostei muito do que o Roger disse também, porque eu também estava colocando nesse sentido. O cordeiro é aquela vítima propiciatória, eu acho que é assim que eles dizem, né? Sacrifício propiciatório. Que é quem é sacrificado. Então é necessário, aí voltando ao que eu acho que foi alguém que comentou aqui, da cruz de luz, é necessário que o cordeiro seja colocado ao pé da cruz, né? E aí o símbolo da cruz, que é a descida do Logos, o Cristo, que cruza com a manifestação, que é os braços da cruz. E ali naquele centro, então,
o cordeiro como, entre aspas, vítima, né? Ele é preciso morrer para que ele possa renascer. Muito interessante. E realmente, Roger, dócil, precisa ser cuidada, né? Mas Carinho. ela tem o sangue, é ela que tem o sangue, é ela que vai dar o sangue para a coisa funcionar. Muito bom. E é curioso como esses símbolos meio que se complementam, ou como. Eu tenho a impressão que são vários símbolos para dizer a mesma coisa, né? Quando a gente fala da noiva e do noivo, ou quando a gente fala do cordeiro sacrificado para o espírito, é sempre assim: o espírito e a alma. Aquilo que é dócil e mais passivo e precisa ser guiado em direção à luz, e aquilo que recebe, aquilo que atravessa o portal, aquilo que empodera, né, no sentido de dar poder, né? O poder de luz e aquilo que é pacífico e é conduzido. Só que não é nós passivamente sendo conduzidos por um terceiro externo a nós, mas o nosso espírito conduzindo a nossa alma, que purificada e sacrificada de seu lado animal, ela se ergue em direção ao Logos, em direção ao portal do espírito. E aí a gente vai falar da noiva, de Sofia e de Cristo. Mas quando a gente fala de cordeiro, a gente vai falar então de pastor. E aí por isso que eu trouxe a questão do corpus hermético, porque o primeiro texto do corpus hermético se chama Poimandres, que é o pastor das almas. E essa imagem do pastor das almas vai parecer muito com a imagem que a gente tem de Jesus naquele sentido de o Salvador, o mestre Salvador, ou a luz guia. Aí no sentido do Cristo como a luz guia interior, a luz que guia o meu coração, a luz que guia a minha alma, ou seja, que guia as ovelhas, né? E aí um trechinho aqui só da tradução do MIDI, eu peguei em inglês, bem pequenininho, só para vocês verem os termos que aparecem, né? Esse primeiro tratado do corpus hermético, então ele vai ser um diálogo entre a alma e o pastor. Vejam só, mesmo alma e pastor. E aí ela fala e o pastor diz: eu sou o pastor dos homens, né? Poimandres. Mente nus de todo o reinado, mas essa ideia de o reino da totalidade, o todo divino, né? Eu sei o que você deseja e estou contigo em todo lugar. Não parece Cristo falando? Quando a gente vê nos textos gnósticos, eu sou o pastor dos homens, sou a mente divina de toda a totalidade, conheço o desejo da tua alma e estou contigo em todo lugar. Aqui no caso é um corpus hermético, poderia ser o Evangelho de Filipe, a gente encontra muita semelhança. Esse termo mente ou nous aparece no apócrifo de João. O que é a mente ou nous no apócrifo de João? É um atributo de Barbelô que é dado ao Cristo. A mente divina é usada como instrumento criativo pelo Cristo. O Cristo é como um pastor para a gente, né? Então, existe essa interseção muito forte nesses ensinamentos. E aquela ideia do Cristo que vem ao mundo, ou do reino de Deus que está em nós e em todas as coisas, ó, eu estou contigo em todo lugar. Essa ideia de que ele se expande, ele se espalha, ele está presente no mundo, ele está em tudo e está dentro de nós. Na filosofia a gente vai usar o termo imanente, né? A luz imanente, o Deus imanente, o Deus que habita dentro de mim, o Deus que eu sou, mas que está adormecido. E esse é o pastor, a mente divina dentro de nós, que está querendo guiar a alma, conduzir as ovelhas, né? Um outro trechinho aqui do corpus hermético, aí eu peguei em português, a gente vê os dois termos principais, o nous e o logos. Logos que vai ser o principal tema do Evangelho de João, lá nos canônicos. No princípio era o logos e o logos estava com Theos. O que a gente encontra no corpus hermético? Então, disse Poimandres, compreendeste o que essa visão significa? Parece Jesus falando com os discípulos em Filosofia. E aí, você entendeu o que eu expliquei? Compreendeste o que essa visão significa? Eu o saberei. Essa luz, ó o tema da luz. Essa luz, disse ele, sou eu. A luz sou eu. Quem é a luz do mundo no cristianismo? Nous. Nous quer dizer a mente divina. O primeiro Deus.
E aí no cristianismo a gente tem o primeiro filho, o filho único, a primeira luz gerada, o raio que veio do Pai, né? O primeiro Deus que existia antes da unidade que apareceu para fora da escuridão. O que a gente tem nos textos gnósticos? A luz que brilhou sobre o caos e refletiu sobre as águas no fundo do abismo, a umidade e a escuridão. Olha o tema se repetindo. A luz que brilhou no caos, a luz que iluminou as águas. Então, eu vou voltar aqui que eu estou comentando demais e a gente perdeu o ritmo do texto. Então, essa luz, disse Poimandres, sou eu, o Nous, o primeiro Deus, que existia antes da umidade que apareceu para fora da escuridão. Quanto ao Logos luminoso, saído do Nous, é o Filho de Deus. Quem então, disse eu? Conheço o que quero dizer através do que em ti vê e ouve. O teu íntimo. Em ti, o Logos é o Filho e o Nous é o Deus Pai. Não são separados um do outro, pois essa união é que há vida. A vida é a união de Logos e Nous. Eu te agradeço, disse. Agora fixa o teu espírito sobre a luz e conhece isso. Solto assim, pode ficar muito confuso, mas eu sei que vocês já estão acostumados com a linguagem gnóstica. A gente tem os dois termos aqui, muito preponderantes, Nous e Logos. Nos gnósticos, o Nous vai estar associado à mãe, a Barbelô, e o Logos vai estar associado ao Filho, o Cristo que é o Logos, que é o Verbo, que a igreja traduz isso por verbo, né? Então, ó, vejam só, o Logos veio do Nous, o Filho veio da mãe. Muda só o jeito de dizer, mas parece que eles estão falando da mesma coisa, ou pelo menos de algo muito próximo. Talvez com diferenças na interpretação, mas é dessas instâncias divinas que eles estão falando. Desse primeiro respirar da mente divina, desse primeiro raio que emana em direção ao caos. Antes do surgimento do cosmos, antes do surgimento das almas individuais. Ele está falando do primeiro, a primeira luz, a luz que começou a existir para fora da escuridão. E o Logos é essa luz que sai da mente divina. Assim como o Filho, nos textos gnósticos, é o raio que emana do Pai através do útero universal que é a mãe. Então é o mesmo tema. E vejam só que ele enfatiza aqui. Parece Jesus. Conheça o que eu quero dizer através do que em ti vê e ouve. Ou seja, se você tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. O mesmo linguajar. E o que em ti consegue realmente ver e realmente ouvir esse Logos interior? É o nosso íntimo. Por isso, entra o teu quarto e fechando as portas, ora ao Pai que está no segredo e no silêncio. No íntimo, a gente é capaz de ver e ouvir verdadeiramente a luz do Logos, ou ouvir essa voz silenciosa, que é a verdade que emana da própria mente divina. E ao conhecer essa mente divina a partir do nosso íntimo, a gente conhece a verdade que nos liberta do sofrimento e da ignorância. O tema cristão é esse, essa busca de libertação, compreendendo esse divino em nós, né? E aí o Poimandres diz no texto, em ti o Logos é o Filho, e o Nous é o Deus Pai. Por que ele pôs pai e não mãe? Porque é o jeito que ele coloca. Barbelô, lembram, eu estou chamando de mãe, mãe divina, útero universal, como aparece nos textos gnósticos, mas a Barbelô, ela é mãe e pai, com hífen, tudo junto. Ela é macho fêmea, ela é andrógena, ela é não dividida. Ou seja, ela é também pai, mas ela tem essa função genitora da mãe, de espaço. Como tem lá a doutrina secreta, lá, o espaço eterno. Então, o Pai cognoscível, a verdade que pode ser conhecida para os gnósticos, está no âmbito da Barbelô. Porque além da Barbelô, há só o Um, e o Um é desconhecido, eterno, absoluto, invisível, sem nome, então é algo que a gente não consegue chegar. É o não ser, né? Mas o ser, como Barbelô, ela é pai e mãe. Então, o Logos é o Filho, o Cristo é o Logos, o Cristo é o Filho. Então, quer dizer que Jesus é o Filho único de Deus? Não. Estamos falando de metafísica quando a gente está falando de ensinamento gnóstico. A confusão vem quando a gente mistura
o Jesus histórico, nazareno da Galileia, com a metafísica gnóstica do Cristo Logos, filho da Barbelô, que emanou do Uno. São coisas distantes, mais próximas, porque Jesus chegou nessa sabedoria, adquiriu essa gnose, viveu essa experiência espiritual. Então, Jesus, quando ele fala e quando ele ensina, ele é um porta-voz do Cristo, ele é um Cristo, ele representa o poder de um Logos porque ele é esse poder também. Mas, metafisicamente, o Cristo sempre existiu, enquanto Jesus nasceu em uma determinada época e lugar. Metafisicamente, o Logos, o Cristo, a mente divina, ela não é propriedade dos gnósticos, ou do cristianismo, ou do século I, II e III. É uma força que existe desde que o mundo é mundo, desde que as almas são almas, mas que nas tradições espirituais é traduzida de formas diferentes e abordada com didáticas diferentes. Mas a centelha divina, ou a natureza Buda, ou o Atman divino, que é idêntico a Brahma, ou o Cristo dentro de nós, ele não é algo diferente. São só nomes e formas de abordar. Então, quando o corpus hermético fala dessas coisas, ele está falando das mesmas verdades, das mesmas naturezas divinas, da metafísica espiritual do mundo e das almas, né? E exortando o buscador a buscar em nós, no nosso íntimo, buscar ouvir e ver esse Logos que nos conduz ao caminho da libertação, ao caminho da verdade e da vida. O que é a vida? A união de Logos com Nous. A união que chega ao pleroma, passa pelos eons, adquire a virtude perfeita das luzes e dos 12 eons, e entra no âmbito da pronoia, da Barbelô, do Cristo, em seu útero, encontra a verdadeira vida. Então, a gente tem o tema da vida eterna no cristianismo. Não é contraditório, não é distante. Se a gente vai indo pelos textos e lendo, de repente eles clareiam na nossa frente e tudo parece fazer sentido. Ou não, vocês podem discordar de mim. Para mim vai fazendo sentido. E aí o texto exorta, fixa o teu espírito na luz. Coloca a tua mente e alma. No Evangelho de Tomé, Jesus, em copta, na tradução às vezes não aparece assim, mas quando eu chequei no dicionário copta, existem palavras que quando está traduzido por alma, ou o teu eu, ou o teu íntimo, na verdade está mente e coração, com enfim. Mente e coração, como se fosse uma palavra só. E aí, modernamente, na teosofia, vão chamar de Buddhimanas, a mente superior, etc. Mas mente e coração é aquilo que parte da alma, que absorve aquilo que é verdadeiramente espiritual e que, voltado para dentro, encontra a centelha divina, ou seja, capaz de acessar a mente divina, que é o Nous. Logos e Nous vão ser o tema do neoplatonismo. O tema central da busca de Plotino é o Logos e o Nous. Em vez do Plotino usar essa cosmogonia gnóstica, aqui complexa, cheia de nomes e luzes e ons e categorias, ele vai falar o universo antes das almas individuais, o cosmos, antes do cosmos metafísico, né? Ele tem 3 realidades. O que é impossível de conhecer, porque é a unidade absoluta, indiferenciada, né? O Nous, em grego ele usa Nous, igual aqui no Corpus Hermético e igual no Apócrifo de João, só que aí os textos em português vão traduzir por inteligência, ou intelecto, ou inteligível, mas não tem nada a ver com o nosso intelecto. Talvez com I maiúsculo e explicando bem o que é, a gente consegue chegar lá. Mas Nous não é o intelecto que faz faculdade, né? Que lê livro e faz fichamento. Mas o Plotino vai usar, então, o Nous e o Logos. As 3 realidades do neoplatonismo vai ser justamente isso. O Nous e o Logos. Nos gnósticos, o Nous como a mente divina e o Logos como o Cristo. As 3 hipóstases fundamentais vão ser, no hermetismo, nos gnósticos, no neoplatonismo, muito semelhantes. E é interessante... Vedanta e no budismo também. Vão ser outros termos. Para Brahman e Atman. Na Vedanta, é exatamente a mesma busca. E aí depois vem e o todo. Para Brahma e Atman. E aí depois vem Ishvara e aí vai se multiplicando. E aí vai o resto, exato. Então é interessante a gente observar essa estrutura,
Porque, para mim, Jesus representa um grande mestre, um grande iniciado, um iluminado. Plotino, um grande iniciado, Valentino, um iniciado, e aí a gente vai encontrando aí em outros mestres repetindo a mesma sabedoria, seja Pitágoras, Platão, seja Jesus ou Shankara lá na Índia, né? Enfim. E aí o que a gente encontra, só para fazer um contra-exemplo, no Apócrifo de João. Aqui eu peguei o trecho que o Apócrifo de João já descreveu já descreveu a pronóia, e aí, através de um olhar, o pai entrou na mãe e deu origem ao filho autogerado. Então, a gente está chegando na terceira realidade, a terceira hipóstase gnóstica, que é o Cristo. E aí, ele está descrevendo nesse parágrafo aqui o que o Cristo faz, o que esse filho faz. Vejam só, o filho pede que lhe fosse dada mente, nous. Ou seja, a mãe tem essa mente, a mãe é esse nous, e ele pede esse instrumento de ação, porque enquanto a mãe está em repouso, porque ela é simplesmente a manifestação de toda a verdade absoluta, o filho, ele é raio, o filho, ele é ação, o filho, ele é logos, ele é palavra, ele é som, ele é luz. Então, ele pede instrumentos de ação para que o cosmos seja manifesto, porque vai ser a função dele como coroa dos éons, né? Então, ele pede que é dada mente, para que essa fosse uma companheira de trabalho. E o espírito invisível concordou. O espírito invisível que é um sinônimo de mãe, barbelô, pronóia. Quando fez, a mente surgiu e colocou-se ao lado do Cristo. Então é como se Cristo tivesse muitos atributos, muitos qualificativos. O Filho ungido, glorificando-o, e também barbelô. Então a mente aqui é quase um outro ente que glorifica o Cristo do lado dele e glorifica barbelô acima dele. E todos esses vieram à existência em silêncio. A gente ainda está aqui dentro do âmbito do silêncio divino. Nous, a mente, desejou criar algo através do Logos, do Espírito invisível. Nous e Logos, está diferenciando também no Apócrifo de João. Nous cria através do Logos. O Logos é um instrumento. O nous é tipo assim, o arquiteto e o engenheiro. Um tem a ideia, o outro executa. Sua vontade se tornou uma realidade e apareceu junto à mente. Aqui a vontade divina, seja feita a vossa vontade, a vontade do Espírito, a vontade do Logos, que o Alberto vai relacionar na ética, lá na palestra, né? Essa verdadeira vontade, quando a gente executa, né? Então, nous, Logos e a vontade. Todos esses se tornam uma realidade junto à mente e glorificam a luz. A vontade do Logos foi feita, pois por meio do Logos, Cristo, o divino autogerado, criou todas as coisas. Jesus criou todas as coisas? Não, Cristo criou todas as coisas. Vamos para o Evangelho de João. No princípio era o Logos estava com Deus, e por meio dele tudo foi feito. E ele era a vida e a luz dos homens. Eu misturei toda a ordem das coisas, porque eu decorei errado, mas vocês lembram, né? Mas a ideia é justamente que, por meio do Cristo, por meio do Logos, usando a mente divina e a vontade, todas as coisas são geradas. E o que o Corpus Hermético disse aqui? Eu sou a mente que reina sobre tudo e estou contigo em todo lugar. Vejam como o tema se repete no Corpus Hermético, no Apócrifo de João e aqui no Evangelho de Filipe. Eu sei que eu fiz um gancho assim meio forçado, porque eu peguei o gancho do Cordeiro, mas para a gente entender o Cordeiro, a gente tem que entender quem é o pastor. E se a gente entende o pastor como Logos, como esse gerador de todas as coisas, esse condutor de todas as almas, então a gente consegue entender como o pastor, o Poimandres, se relaciona com Logos e como os cordeiros são, de certa forma, as almas individuais. No neoplatonismo, o Logos é a terceira realidade, a terceira hipóstase. A partir do Logos, a gente tem a alma do mundo e as almas individuais. Então é como se os cordeiros fossem o rebanho de almas individuais, que precisam retornar à unidade da alma do mundo. A alma do mundo se une ao Logos. Ao se unir ao Logos, ela retorna ao Nous e contempla a unidade divina e absoluta. O caminho de retorno da pirâmide aqui.
Pegou a passagem, gente? Vamos ouvir o Evangelho de João, só o prólogo. Só temos que cuidar uma coisa, né, Alaia? Às vezes, por falta até de melhores palavras, a gente vai fazendo como se fosse uma coisa de ir andando. E não é. É aqui e ali. É só vivendo, tem que viver a experiência. Então, faltam palavras, né, para definir isso melhor. A tradução da Bíblia de Jerusalém, que é em português a menos ruim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou Theos. No princípio, ele estava com Theos. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida. O que foi feito nele era a vida. E a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. Última frase. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam ou não a compreenderam. As duas traduções são possíveis. Veja que lindo a gente ler o Evangelho de João numa ótica gnóstica, gente. Olha aqui, a luz, no Poimandres, aqui, acompanha meu mouse. A luz, que é o nous, que existe e aparece para fora das trevas. A vida, que é a união de logos e nous, mas que a gente vai conhecer no nosso íntimo, quando a gente fixa o nosso espírito na luz e a conhece. A gente pode ler o Poimandres e o prólogo do Evangelho de João e depois pegar os textos gnósticos e ver como eles estão falando de algo muito espiritual, muito metafísico, muito além do que Jesus era Deus e ele veio salvar os pobres cordeirinhos que são vós, os pecadores. Metafísica é muito mais do que isso. Então, se a gente entende que nós somos os cordeiros enquanto almas individuais, a nossa alma é pacífica e sensível, como disse o Roger, e ela precisa se colocar na cruz de luz, como lembrou o Tiago, para retornar à sua união com o Espírito, isso tem tudo a ver com o neoplatonismo, isso tem tudo a ver com o corpus hermético, tem tudo a ver com os gnósticos, e tem tudo a ver com o Evangelho de João do Novo Testamento. Isso não é um credo para aceitar que Jesus é Deus na Terra. É um ensinamento espiritual, muito esotérico e muito profundo. Essa luz brilha em nós. É explícito. Se a gente muda a chavinha do dogmatismo ortodoxo, né? A gente vira essa chavinha e começa a ver a beleza poética, mística, espiritual desses textos, olha que cristianismo lindo se abre para a gente. É engraçado porque o pessoal coloca assim, né, Jesus Cristo, e o pessoal coloca o Cristo como fosse só um sobrenome dele, né, tipo, como fosse assim, é uma continuação, né, alguma coisa ali que está falando também do Filho Único de Deus, etc e tal. Mas até a palavra Krishna, né, também tem a ver um pouco, se a gente puder relacionar, né, o Krishna ali, que ele se coloca também como um logos, né? O Krishna fala, eu sou a luz da verdade, lá que destrói a escuridão. Aí Jesus fala também, eu sou a luz da vida. Mas eles não estão falando dele lá com pessoas que existiram de carne e osso e que nada mais o resto do mundo não é errado. Ele está falando dessa vida aí, né? Dessa verdadeira vida, né? Dessa verdadeira vida que todas as pessoas, independente de onde estão e se é Oriente ou Ocidente, é capaz de alcançar, né? E esse vai ser um embate, né? O ortodoxo, até hoje, né? O chiado ortodoxo é tão grande que é um dogma que a gente acaba impenetrável, né? Porque chega falando assim, nossa, você está querendo tirar Jesus lá do sagrado. Não estou falando que eu estou querendo tirar. Eu estou querendo colocar um entendimento correto, né? Para a gente não cair no dogmatismo e na sombra e desconsiderar nós como incapazes de transformar a nós mesmos e depois, né, ao redor de nós mesmos também. Sim, exatamente. Só um comentário, você falou, eu sou a luz da vida, né? A vida é a luz dos homens. Aqui no Corpus Hermético, a vida é logos e nous. O logos é a luz, e a luz em nós é a vida que nos conduz à libertação. Dá para fazer várias amarrações com esse ensinamento, mostrando como é um caminho interior, né? Porque isso que o Roger colocou é justamente que fica como dogma, né? Se só Jesus pode ser divino, então realmente fica um embate com todas as outras tradições espirituais, né? E daí que os historiadores vão ficar mostrando, olha, a gente tem homens divinos entre os pitagóricos, a gente tem
a divinização ali dos cultos mitraicos, dos cultos órficos, dos mistérios eleusios, outras, né? Outras religiões também vão ter homens inspirados por Deus, homens que curam, homens com poderes, homens divinos, porque justamente o cristão religioso ortodoxo, ele vai entender que Cristo, essa luz dos homens, é só Jesus, e portanto só ele salva, e tudo que veio antes dele não salvava, e tudo que é fora dele não salva. Mas se a gente entende que Cristo é o que nos salva, e Jesus é um porta-voz desse Cristo, e não o único, mas um grande porta-voz, então a gente consegue acessar o ensinamento e colocar em prática na nossa vida, e não simplesmente, tá bom, acredito, aceito, né? Esse é o sentimento que me dá quando eu leio essas coisas. Vou só comentar aqui que a Andrea falou sobre só se alcança a salvação através do auto-sacrifício, né? E que Jesus nos chama de irmãos, né? Ou seja, há uma identificação não hierarquizada, né? Mesmo que ele esteja, às vezes, numa posição como um irmão mais velho, um instrutor, nós somos irmãos, né? Não somos filhos. E esse tema do filho vai ser a próxima passagem aqui do Evangelho de Filipe. E a questão do autossacrifício, né? E aí a Lígia complementou que o cordeiro é para ser imolado. Nós entregamos nossa alma ao sacrifício, o sagrado ofício da vida. E isso é o tema de Piscofia. A alma em Piscofia, ela é sacrificada, ela cai do pleroma, ela cai do conforto da luz e ela vem ficar presa, sendo imolada e violentada pelas forças dos arcontes. Ela cai no mais profundo abismo da escuridão e ela precisa reunir forças e clamar ao Espírito para que o Espírito a desperte e a resgate. Então, a alma é o cordeiro. A Sofia se sacrifica na existência da vida. E por fazer esse sacrifício, ela se torna forte, autoconsciente e consegue se reunir plenamente com o Espírito. Ou seja, faz todo sentido essa questão do sacrifício do cordeiro se a gente vê por uma ótica simbólica dessa alma que precisa passar por essa vivência de queda, né? O que eu vejo, Tiago, pegando o gancho com o que você disse, é que os gnósticos, os platônicos, aqui o corpus hermético, eles tentam resgatar esse lado espiritual da busca do espírito, porque começou-se nas religiões a confundir os deuses menores com a busca do divino interior, né? Tanto que há quem fale que o Deus do Velho Testamento se assemelha muito, né, no caso não o Tetragramaton, mas o Jeová, desse vingativo aí, Sodoma e Gomorra e tal, ele é um Deus muito marcial, né? Ele é um Deus bélico, é um Deus guerreiro, que aí a gente vai para Marte lá nos romanos, né? Então, assim, a gente vê que pode ser até lá nos sumérios, nos fenícios, o pessoal estuda as tabuletas sumérias, que são vários deuses, e cada povo escolhe um deus para ser o seu único deus, e aí o único deus de um fica brigando com o único deus do outro. E aí isso são brigas tribais, né? E a gente vê que essas divisões surgem de um sentimento de não compreensão da unidade em nós, do divino em todos nós, e não compreensão dessa dimensão espiritual da vida, né? E a gente se separa, igual a Sofia gera o Yaldabaoth arrogante, quando ela se separa do Cristo, quando ela se separa do mundo, quando ela cria essa divisão no pleroma. A partir da separatividade, que no budismo vai ser a grande heresia, a heresia da separatividade, que nos causa a queda e o sofrimento, está aí nos gnósticos, a separatividade, a ignorância. E aí a gente vê realmente, né, nesses textos antigos, os inimigos, um briga com o outro. Deve ter fundos históricos, né, porque eles usam o que eles viveram, e às vezes com toques de algo que não era histórico. Porque quando a gente fala do exílio, a gente fala do exílio da alma, quando a gente fala de Piscofia. Quando a gente fala do estrangeiro, a gente fala do Cristo que vem habitar o mundo, como o Halógenes, o estrangeiro que vem inspirar as almas, mas que ele não é desse mundo. Então, não é literal. Então, às vezes, o exílio não é para o povo que ficou exilado e escravizado no Egito. Às vezes, a alma que está escravizada na matéria e exilada do pleroma. Então, a gente tem que ter esse joguinho de cintura para tentar separar a história do ensinamento, e realmente é muito confuso porque eles misturam. Parece um tema bem atual, né? Sim. Bem atual. E é curioso como a gente vê nesses textos
velho testamentários e tal, até hoje, né, a Palestina, os palestinos e os israelenses se odiando e cultuando o ódio entre si, fazendo guerra civil. A gente vê aqui na política no Brasil como é fácil duas pessoas defenderem políticos diferentes e se odiarem, de repente virarem inimigos, nem se conhecem e já são inimigos e já brigam na rua, né? Então a gente vê isso também nos textos do Velho Testamento, essas brigas entre povos, brigas entre deuses. E aí eu vejo que os gnósticos, em diálogo com outras religiões, o corpus hermético, com a filosofia, eles estão tentando fazer esse resgate da unidade, do um em nós, do divino em nós, mostrando que é presente em todas as almas, e não só na do meu povo. Eu vejo uma tentativa de reespiritualização do mundo, sabe? Uma coisa meio grandiosa mesmo. Jesus dizia a esse respeito: todos nós somos filhos de um mesmo pai e mesma mãe amorosa. Então, vocês começaram falando assim, é exatamente isso. E, inclusive, os gnósticos, quando eles estruturam a cosmogonia deles com vários eons e várias luzes, mostrando que cada luz representa o arquétipo de uma virtude, estou simplificando, porque é provavelmente muito mais do que isso. Eu acho que eles também estão tentando trazer como se fosse todo esse panteão para mostrar, olha, a gente não precisa brigar. Cada deus pode ser a Atena da sabedoria. Eu estou falando do Marte, mas eu esqueci o nome grego dele. Qual que é o nome grego dele? O Marte da guerra, que é o da o força. Ares. Ares, isso. O Ares da guerra, a Atena da sabedoria, o Hermes, que é o mensageiro. E aqui os gnósticos vão falar em outros termos, mas mostrando que existe, que depois dessa trindade divina, nesse mãe, filho e o pai desconhecido, existe o surgimento da mente, do logos, da vontade, da força, do amor, da vida, e vai criando isso no universo, né? Então a gente às vezes se identifica mais com um aspecto do divino e mais menos com outro. Assim como no budismo tem o Buda da compaixão, tem o Buda da sabedoria, tem o Buda da força, e a gente são aspectos do divino, mas não são aspectos inimigos entre si. Eles fazem parte do mesmo divino, né? E os iniciados me parecem que trazem isso, né? Pegando o gancho aí do Roger. Não foi tocado, mas a segunda parte do verso 27 diz: ninguém será capaz de ir ao rei se estiver despido. Eu estou trabalhando com o hino da veste de glória do Bardesanes, né? E é exatamente isso que acontece no hino da pérola. Ele só pode entrar, isso está dito no verso do Bardesanes, ele só pode ir à frente do rei se ele estiver vestido de forma apropriada. E é isso que a gente vai ver em Cristo Sofia, naquele início do capítulo 1, né, como está na nossa tradução. Só quando Jesus tem aquela veste, ele diz: eu fui ao rei. Ele usa outra expressão. Eu fui ao pai. Mistério, fui ao pai, ao primeiro mistério, etc. Mas por isso ele está vestido, e para ir ao pai ele teve que tecer a veste. Então essa frase aqui é perfeita: ninguém será capaz de ir ao rei se estiver despido, portanto tem que estar vestido. E qual é essa vestimenta? Essa que é possível, exatamente. A gente teve aqui 2 dias de estudo sobre a veste de luz, eu acho, né? A veste de glória, a veste de luz, o manto. E é justamente o que a gente viu é o desvestir-se do mundo, que está no hino da pérola, e vestir a veste de luz, como aquilo que permite que você entre no pleroma. Ninguém entra no pleroma sem estar vestido com a veste de luz. Ninguém consegue enxergar o portal ou entrar no portal se despreza a necessidade do sacrifício do cordeiro. É isso que essa passagem 27 está dizendo. A necessidade da gente se despir do mundo, perceber a queda da alma, o sacrifício feito e a entrega da alma ao Espírito, e ao fazer essa entrega da alma ao Espírito, esse santo sacrifício, a gente recebe a veste e é capaz de ir ao rei. Então, só aquele que realmente entrega a sua alma, que vive a experiência das primeiras iniciações da alma e passa pelos arcontes, é capaz de tecer a própria veste de luz. Então, por isso a gente precisa se vestir para estar ante ao rei. Bom, vamos ler as 2 próximas e aí a gente deixa para terça que vem. Porque as 2 próximas vão falar dessa questão do homem e do filho e de estar no mundo, né? Vamos ver. Na 28, o homem celestial tem muito mais filhos do que o homem terreno. Se os filhos de Adão são muitos, apesar de morrerem,
quanto mais os filhos do homem perfeito que não morrem e são continuamente gerados. E na 29, o pai faz um filho, mas o filho não tem poder para fazer um filho, pois aquele que foi gerado não tem o poder para gerar. O filho obtém irmãos para si, e não filhos. O que condiz com o que acabaram de dizer, né? Que Jesus chama os discípulos de irmãos. Eles não são meus filhinhos. Às vezes o pastor, o padre fala, oh, meu filho. Não, Jesus chama eles de irmãos. Porque Jesus é o Filho, ele representa o Cristo. Ele retornou ao Pai, ele conhece a mensagem da verdade, da realidade, da gnosis plena, né? Então, aqui a gente tem essa ideia do homem celestial, o Cristo que representa também esse homem celestial, como a coroa de todas as luzes, a coroa dos eons, e a gente volta em temas cabalistas para entender a questão do Adão celestial, o Adão Cadmo, tem vários Adões, né? Mas esse homem celestial, esse Christos no pleroma, ele é o pai de todas as almas, de todas as luzes, assim como a alma do mundo é uma alma única. E ela é, ao mesmo tempo, todas as almas individuais, não como a soma de todas elas, mas ela é o múltiplo e o uno ao mesmo tempo. E os filhos do mundo são só os filhos terrenos. É aquele tema gnóstico da mãe matéria, das filhas da matéria prostituída, o homem carnal, e o homem vivo, o homem divino, que nasce como um filho espiritual da vida, que é a luz dos homens, né? Então, é a mãe vida, a mãe Zoe e a mãe terra, matéria. Aqui ele está falando do filho e do pai. Então, existem os filhos na luz, os filhos que não morrem e são continuamente gerados. Os filhos terrenos, eles morrem, renascem, morrem, aumenta, diminui a população global, e é isso aí. Então, é o texto fazendo a distinção entre aquilo que é celestial e aquilo que é terreno e morre. E que o pai só tem um filho. E esse filho único é o Cristo dentro de cada um de nós. E todo aquele que se torna um Cristo ensina aos seus irmãos a seguirem o seu caminho. Nas cartas paulinas, Paulo diz que Jesus nos exorta para que nós nos tornemos como ele. Vamos nós também sermos como Cristo. É para a gente imitar o exemplo da vida dele? E mais que isso. Não é só imitar, é ser ele, ser Cristo, não Jesus. O filho não gera filhos, porque ele é a própria emanação da luz divina no mundo. Ela não tem como se repartir mais, ela não tem como se multiplicar, ela é una, ela é um com o Pai. Um filho, quando tem outro filho, ele está se multiplicando, né? Ele está passando adiante, está dividindo o DNA, sei lá. Mas a luz não se divide. Então, nós todos somos filhos nesse sentido, né? E por isso a gente tem que retornar à nossa verdadeira origem para encontrar esse caminho de volta. Não tem nada a ver aqui com gerar filhos terrenos, biológicos, né? Mas com essa filiação divina, que é de todos nós. Todos nós somos herdeiros. Só que a gente precisa merecer de volta essa herança, porque a gente está fazendo pouco juízo dela. Então, eu vou parar na 29 hoje. Vamos ficar com a reflexão, então, e a gente se vê terça que vem. Obrigada pela presença e pela conversa. Foi muito bom conversar com vocês hoje, ouvir vocês.